O câncer, a gente trata como câncer como se fosse uma doença só, mas são vários tipos de doença, né? Um câncer é muito diferente do outro, né? Então, por exemplo, apesar de todo esse avanço da ciência, o câncer ainda é a segunda doença que mais mata no mundo, né? É um inimigo muito poderoso, né? Existem boas notícias de avanços, mas tem uma notícia que não é tão boa. O câncer provavelmente nos próximos 2 a 5 anos deve ser a maior causa de morte no mundo, já é em vários países Por quê, e no doutor? Brasil vem se configurando nesse sentido. E por que disso? Porque as doenças cardiovasculares ainda no Brasil são a causa número 1 de morte. Mas os avanços no câncer, até na minha opinião, são mais robustos do que nas doenças cardiovasculares. Mas o impacto ou a variabilidade nas doenças cardiovasculares é menor. Então, por exemplo, com o advento dos stents, das angioplastias, das medicações para colesterol, etc., você diminuiu a ascensão da mortalidade comparado com o câncer que vem aumentando. Então, o câncer no Brasil, em várias cidades ou estados, já é a causa número 1. E provavelmente vai ser a causa número 1 no país nos próximos poucos anos. Por que disso? Bom, primeiro porque a população está, outra vez, com expectativa de vida maior. Lembrar que o câncer pode acontecer em crianças e jovens, mas felizmente é bem menos frequente. E por quê? Porque geralmente com a idade avançando, o nosso organismo de defesa, ele começa a ficar preguiçoso e desatento para detectar uma célula ruim e matá-la a tempo. Enquanto que na criança e no jovem, essas células, que eu falo guardiãs, são muito mais atentas. Então, com a expectativa de vida aumentando, a gente fica mais suscetível a desenvolver o câncer. Junta a isso que nós temos um mundo onde a obesidade é muito mais frequente do que no passado. Pessoas sedentárias são muito mais frequentes do que no passado. Consumo de álcool e cigarro é mais frequente do que no passado. Consumo de dietas artificiais, embutidos, enlatados, processados, doces, etc., aumentou de modo significante. Então, nós temos aqui, no mundo moderno, que tem várias vantagens, várias desvantagens em relação ao nosso corpo. Então, esse é o primeiro aspecto. E o segundo é que, para vários tumores ainda, a gente não tem um exame de detecção precoce, de rastreamento. Então, a gente tem para a mama, que é mamografia e ultrassom, próstata, que é o toque retal, e o PSA. Intestino, que é a colonoscopia, para retirar aquelas berruguinhas, os pólipos que um dia viram. A gente tem para o colo de útero, que é o Papa Nicolau, e para pulmão, a tomografia. Mas a gente não tem para fígado, para pâncreas, para ovário, onde de cada 10 casos, 8 a doença já está disseminada. Então, como a gente ainda não tem testes tão específicos para esses outros tumores, aliado ao fato de que a gente vem levando um estilo de vida que não é tão bom assim, e a gente está ficando outra vez envelhecendo com mais do que no passado, que a gente tinha uma expectativa menor. Então, a incidência de câncer no país e no mundo vem aumentando de modo muito significativo. Eu queria só um minutinho, Giba. Eu só queria aproveitar e pegar esse gancho para inserir um outro fator, a desigualdade socioeconômica. Isso faz muita diferença, por exemplo, os maiores avanços da ciência não chegam a todo mundo, a toda a população, as pessoas mais pobres morrem mais de câncer? A pergunta é muito importante. Ela é importante do ponto de vista social e do ponto de vista científico. Então, quando a gente olha para o Brasil, a gente tem o SUS, que é um sistema, eu diria, exemplar quando você olha o conceito e a filosofia, que em algumas áreas ele é muito bom, mas que em câncer ele ainda tem falhas importantes. Por exemplo? E por que disso? Porque como o câncer é uma doença que exige muitos profissionais envolvidos, é mais do que um time de futebol, exige alta tecnologia cirúrgica, radioterapia, exames de imagem, medicamentos, você tem, obviamente, daí uma limitação dentro do sistema que a gente tem hoje. Não é que alguém que está no SUS não possa se curar. Claro que pode, mas as chances são claramente menores. São menores. E nós estamos agora fazendo levantamento, eu não posso dar todos os dados específicos, e essa é uma área que nós, como médicos, e nós, como Instituto Vencer o Câncer, trabalhamos muito profundamente. É um levantamento de bancos de dados com mais de 500 a 1 milhão de pacientes, de vários tumores. Próstata, colo do útero, bexiga, rim, testículo,
endométrio, que é uma outra parte do útero, ovário. E nós estamos comparando o resultado do SUS versus não SUS para o mesmo tipo de tumor na mesma fase da doença. E eu posso te adiantar que as diferenças são muito significativas para todos os tumores. Por quê? Porque pacientes do SUS muitas vezes não têm exames de rastreamento dentro do planejamento nacional feitos ou recomendado de rotina e executados. Portanto, o paciente do SUS comparado com o não SUS chega tardiamente ao diagnóstico com muito mais frequência. Tá? E tem uma parte importante racial, inclusive. Né? Pacientes, por exemplo, afro-americanos, pacientes negros, pior ainda, porque a desigualdade, talvez para essas camadas, sejam ainda muito mais significativas. Além do diagnóstico ser mais tardio, os pacientes chegam numa condição física pior, por desnutrição. E aí entra a parte de começo de tratamento, que muitas vezes é atrasado. E aí entra, muitas vezes, a falta de você ter um tratamento adequado por disponibilidade. Por exemplo, no Brasil, radioterapia é feita para pelo menos 60% a 70% dos casos de câncer. Mas você não tem máquinas de radioterapia suficiente para tratar todos os pacientes com câncer do SUS. Ou seja, muita gente morre no SUS com tumores que poderiam ser facilmente tratados, se operados a tempo ou se identificados a tempo. E aí deve ter muito tratamento paliativo, né? E aí que eu vou chegar. Esse é um ponto da Andressa muito importante. E aí falta, eu diria que dos últimos 100 remédios aprovados no país, mais importantes ou mais modernos, que estão dentro da medicina privada, dos planos de saúde, menos de 5 a 10% estão no SUS. Então, outra vez, eu tenho respeito e carinho pelo SUS e nós queremos cada vez melhorar o SUS. Claro. Mas falar que é um sistema perfeito para algumas doenças ou para quem tem câncer, a resposta é não, tomara que um dia fique melhor. E o que a gente vê nesses levantamentos é que não falta só remédios paliativos ou bons para controlar a doença, reduzir e prolongar a vida de quem eventualmente pode não ter cura. Mas que a gente, mesmo nas fases precoces da doença, a gente, às vezes, não por culpa do médico, da enfermeira, que são batalhadores, mas a gente não consegue oferecer um tratamento curativo e sim paliativo para quem poderia se curar de um tumor. Então, assim, óbvio que eu quero sempre tratar o melhor todo mundo, independente da fase da doença. Mas você deixar de curar alguém que é curável por falta de estrutura é muito duro. E o que a gente está levantando nesses números é que, desde a fase 1 até a fase 4 de todos os tumores, quem está no SUS tem uma chance menor de vencer a briga do que quem não está, para todas as fases. E a conclusão é, se mesmo na fase precoce as chances são tão diferentes de cura, é porque provavelmente quem tem um câncer tão curável não está sendo tratado, outra vez, não por má vontade, mas não está sendo tratado adequadamente como deveria ser.